Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre Vozes de Chernobyl, escrito pela Svetlana Alexievich, ganhadora do Prêmio Nobel 2015 e lançado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. Bom, galera, quando eu peguei esse livro pela primeira vez, eu fui um tanto quanto receoso à leitura dele. Eu sou uma pessoa que curte muito filmes catástrofes, histórias de catástrofes e tudo mais. Mas é uma coisa... O seguinte, você sabe que aqueles filmes ali, digamos que tem um apocalipse zumbi, uma coisa assim e tal, não são reais. Ou o dia depois de amanhã, por exemplo, que acontece em menos de 24 horas um aquecimento global muito maluco ali. Você sabe que é uma coisa que futuramente pode acontecer, mas, sabe, tá distante e não vai ser bem daquele jeito ali, enfim. Aí você pega um livro desse, sobre uma coisa que já aconteceu, você começa a ler, você começa a perceber as consequências desse desastre, você fica realmente mexido. Não tem como você ler o Vozes de Chernobyl e não sair dele mudado, não sair dele modificado, não sair dele querendo agradecer por tudo que você tem nessa vida e prestar atenção e apreciar os pequenos detalhes. Para quem não sabe, Chernobyl era uma usina nuclear e no início do livro nós temos a seguinte informação. No dia 26 de abril de 1986, a 1 hora 23 minutos e 58 segundos, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica de Chernobyl, situado bem próximo à fronteira de Belarus. A catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave desastre tecnológico do século XX. Em primeiro lugar, eu quero falar da etimologia disso. Eu nunca sei direito se é Chernobyl, 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 enfim, mas vocês entendem o que eu estou falando. E existem muitas contradições quanto à pronúncia desse nome. Mas, enfim. Esse livro aqui eu pensei que seria uma coisa mais... uma coisa mais didática, sabe? Uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Meu Deus. Pensei que seria uma coisa mais acadêmica, uma coisa mais sistemática. E não, a impressão que nós temos aqui é de que a Svetlana simplesmente ligou o gravador e deixou as pessoas divagando sobre o que aconteceu, sobre as consequências, sobre as experiências que elas tiveram em Chernobyl e simplesmente transcreveu aquele relato oral dessas pessoas. Tanto que você vê... como é que eu posso dizer? Você vê vícios de oralidade aqui, por exemplo, muito né, muito tipo, muitas coisas estranhas aqui que a gente fala no nosso dia a dia e que não é cultamente correto na língua, você vê que as pessoas utilizam aqui. Então é um relato oral mesmo. Eu quero falar sobre esses relatos, sobre essas histórias. Não tem como você não se emocionar, não tem como você não se sentir tocado e mudado por isso. Tiveram várias histórias aqui que me chamaram a atenção. Ó, por exemplo, nós temos aqui... como é que eu posso dizer? Aqui atrás não... Eu não sei. Eu não vou conseguir resumir para vocês todas as histórias. Eu não vou conseguir resumir a grandeza de todas elas para vocês. Mas são histórias de seres humanos fantásticos que passaram por aquilo. Por exemplo, a primeira história. Na primeira história nós temos o relato da esposa de um bombeiro, que foi um dos primeiros a chegar lá e o primeiro a ser, digamos, consumido pela radioatividade. Ele, quando voltou de Chernobyl, ele estava totalmente doente já. E ela passou ao lado dele os 14 dias, que geralmente é o ciclo de uma doença radiativa. Ela passou ao lado dele, praticamente morando no hospital e cuidando de todas as necessidades dele, porque as pessoas tinham medo daquilo. Outra coisa que nós temos exemplo aqui também é de uma mãe de Pripyat. Pripyat é a cidade ali que foi evacuada, que é nas redondezas de Chernobyl, tal, na zona de risco. E ela foi com o filhinho dela para um outro povoado. E o filho dela era o único, digamos, na quarta série ali em Chernobyl e tal. E as crianças tinham medo de se aproximar do filhinho, de fazer amizade com o filhinho dela. E crianças, a gente sabe o quanto elas podem ser más, o quanto elas podem ser cruéis, né? E a gente tem esse relato. Nós temos aqui também o relato de uma mãe que estava grávida na época e que a filhinha nasceu ali com praticamente 100 anos, sem vagina, sem rim, mas a filha dela está com 4 anos e está sobrevivendo. Então a gente tem esse relato
da jornada dessa mãe guerreira em busca de uma vida boa para sua filha. A gente tem aqui relatos dos trabalhadores que foram até lá para construir o abrigo, ou como eles chamam, o casulo, eu acho, que foi o que protegeu ali contra a radiação, mas na época a radiação já tinha se espalhado por toda a Europa. Enfim, a gente tem relatos riquíssimos aqui dentro sobre a condição humana. É isso que esse livro é, um relato incrível sobre a condição humana. Eu confesso que eu me emocionei pra caramba lendo isso daqui, eu senti nojo algumas vezes do governo soviético, do governo russo, eu senti... Cara, uma coisa que eu... Um capítulo aqui, pra falar a verdade, um monólogo. O livro ele tem uma estrutura bem diferente, porque ele é dividido em monólogos. Como eu falei pra vocês, é como se a Svetlana tivesse ligado o gravador e deixado a pessoa falando, e simplesmente foi lá e transcorreu. Nós temos aqui o depoimento de um cara, de um caçador que ficou responsável por dar fim nos animais dali das redondezas, dar fim nos animais domésticos. Então o cara era um caçador e foi lá para matar os gatos, os cachorros que foram deixados para trás. É um relato, para mim, pelo menos que gosto muito de animais, é um relato triste, é um relato melancólico, é um relato que mexe bastante. E, gente, o ser humano ser abandonado daquela forma ali, um ser, tipo, não falo agora só dos animais também, mas as pessoas serem expostas àquilo, aquela radioatividade ali no começo, o governo não sabia muito bem o que fazer, não se sabia direito o que fazer com essas pessoas. Cara, é muito triste você ler uma coisa dessa. Enfim, é um livro pesado, é um livro chocante, é um livro que te deixa numa vibe, digamos, estranha, porque ele não é um livro que é facilmente digerido, sabe? Você fica remoendo, repensando aquelas histórias por um certo tempo. Mas é uma leitura que eu super indico para você que gosta de história. Esse livro é um achado praticamente no quesito historiologia literária, porque ele narra muito bem a vida do povo daquela época. Ele fala sobre as senhoras, sobre os refugiados, sobre a cultura, enfim, é um livro fantástico, é um livro que eu super indico. Eu creio que eu falei aqui e não cheguei a quase nada, porque se eu podia fazer uma série de coisas desse livro aqui, de vídeos, e não chegaria à grandiosidade dele, ao patamar elevado dele. É simplesmente um livro que eu super indico e que você tem que ler se você aprecia uma boa literatura. É um melhor livro de não ficção que eu li recentemente, e ele nem parece, na verdade, um livro de não ficção, ele parece um livro de ficção, e assim, a estrutura dele, a narrativa dele me lembrou muito Guerra Mundial Z. E a gente vê, Guerra Mundial Z é uma coisa fictícia de um apocalipse zumbi. Vozes de Chernobyl é uma coisa real, uma coisa que aconteceu. Então, tipo, é muito, muito triste mesmo. Mas eu super indico Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. É isso, galera. É isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Me diz aqui embaixo se você já leu esse livro ou se você pretende ler. Me conta aqui também se você tem alguma indicação de livro sobre desastres naturais. Eu aqui no canal, na verdade, já falei sobre 2 desastres. Eu li 2 livros, que é esse, do Vozes de Chernobyl. Tem um livro que eu falei também. A janela acabou de fechar aqui. E tem um livro que eu falei aqui também, que é Uma Noite Fatídica, o livro que narra as últimas horas do Titanic. Então foi um livro bem bacana que eu li também sobre o assunto. E me conta aqui embaixo, me indiquem livros que vocês gostem, que tem essa temática, ok? É isso pro vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de curtir o vídeo se você gostou, e essa janela tá me irritando. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!